Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia para você que está sintonizando a RadioStarNewsSantos.com, o nosso aplicativo da Rádio Star News Santos. Está agora no YouTube ou no Facebook ou em ambos. E você que está acompanhando a nossa programação, vai a partir de agora curtir o nosso ponto a ponto com informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Sempre trazendo convidados especiais para repercutir as informações que aconteceram, que estão acontecendo e que podem acontecer, para que a gente possa repercutir e trazer para você tudo que há de informação completa, com análise sempre abalizada e capacitada para que você entenda isso. Começando mais uma semana, 18 de novembro, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, uma atividade bastante importante e necessária. Nosso convidado daqui a pouco vai falar sobre isso também. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Nosso WhatsApp, por gentileza, Rádio Star News, sempre ligar em você. O número permanece, hein? O número não mudou. 13-998 058709, repetindo 13-998-058709. Está aí, além do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, Dia Nacional do Notário e do Registrador. Você fala, notário, quase que eu entendi outra coisa. Notário e registrador. Bom dia, meu querido Marcelo Rocha. O senhor sabe o que é um notário e um registrador. Sei, sim. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, audiência. Perto dos seus escritórios lá, existem alguns notários e registradores. Vários notários, vários registradores e vários notários de qualidade, né, de excelência. E tirando aí a parte oficial, né, e especializada. Onde a gente acha notário? Nos tabeliões aí de toda a cidade, né? Mas também, aí tirando a parte oficial e indo para a parte de brincadeira, tem vários otários também, né? Tem. Que andam pela rua. Esses andam pela rua, não trabalham, né? Tem. Agora os notários fazem um trabalho de excelência, né? E que nos dão qualidade e garantia, né, de todas as transações que nós fazemos. É uma necessidade, né, que a legislação ela imputa, que a gente use os cartórios. Então, os notários e também os registradores, para que você conquiste uma certidão, você peça lá uma segunda via, ou você vai buscar lá um histórico a respeito de uma pessoa, ou você registra algum documento, ou você vai fazer, por exemplo, um inventário. Tudo isso é necessário através dos cartórios. Então, notários e registradores fazem parte. E hoje também é o dia, sabe do que, dona Virgínia? Dia Nacional de Combate ao Racismo, que é algo nojento, asqueroso, e a gente não pode produzir efeitos para isso. Tivemos recentemente cenas lamentáveis, né? Então, esse dia deveria ser todo dia, porque na prática não adianta apenas lembrarmos um dia e continuarmos com essa coisa nojenta, asquerosa, que é o racismo, seja ele qual for a espécie, qualquer que seja aí a raça colocada, né, por nós para serem divulgados. Mas, Marcelo, um dos nossos temas para evocar no programa de hoje é essa discussão que não sai desde a última semana, na verdade, a semana retrasada já, que é o seguinte: jornada de trabalho. 6 por 1, ou, para que você tenha uma ideia, 3 por 4, você vai ver, tamanho medida de fotografia, mas eu vou dar um exemplo para você. Tem a 4 por 3, tem a 3 por 4. 6 por 1 é a atual jornada de trabalho do brasileiro. Você trabalha 6 dias e descansa um, seria o domingo. Claro que muitas empresas já dão o direito da pessoa trabalhar de segunda a sexta e descansar em sábado e domingo. Eu, como jornalista, Marcelo, para que você tenha uma ideia, em boa fase da minha carreira, eu tinha jornada 6 por 6. Trabalhava 6 e trabalhava 6. Era de domingo a domingo, não tinha descanso e era difícil, mas superamos ela. Quando a gente fala 6 por 1, expliquei, trabalha de segunda a sábado, descansa um. Tem a jornada que você tem 5 por 2, que você trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. Tem a jornada 4 por 3, o que vem a ser isso? Que muita gente entende que deveria ser implantada no Brasil, né, Marcelo? Trabalha-se 4 dias e descansa-se 3. Então você trabalha segunda, terça, quarta e quinta. Aí descansa sexta, sábado e domingo. Não sei qual é a sua visão, porém, os nossos queridos representantes lá em Brasília, no Congresso Federal, né, os deputados,
eles têm uma jornada que é de 3x4. Por isso que eu citei a medida da fotografia. Trabalham 3 e descansam 4. Ou pelo menos dizem que vão às bases, né? Exato, exato. Olha, Edu, o 6x1 é o limite, né? Sim. É o limite que a CLT estabelece, né? E esse limite ele já existe há muitos anos e nem todas as empresas utilizam esse limite, né? Por exemplo, eu lá na contabilidade eu trabalho no regime 5x2, né? 44 horas semanais mais 5x2, né? Então, o que precisa existir, né, é o limitador de horas semanais, né, para que não exista aí que não extrapolem aí esse limite, mas também tem que existir bastante liberdade, né, entre patrões e empregados, para que se exista uma negociação e não venha o governo e imponha regras que engessem o processo. E é isso que essa medida está querendo fazer, né? Sim. E até o próprio tem vários deputados, dentre eles se destaca aí acho que o Nicolas, né? Ele tem dito lá que a própria o PL lá que trata desse assunto tem erros matemáticos ali, né? Sim. Tem erro matemático, tem 4 dias, 8 horas por dia, 36 horas por semana. Exato. Uma coisa não bate com a outra, né? Então assim, e outra, né? Quando você já tem uma regra vigendo no Brasil, sim, né? Ela é vigente, né? E aí você vai mudar esta regra, né? E quer que isso aí seja encaixado num plano orçamentário de uma empresa, não tem como você não dizer que isso não vai ser repassado ao custo. Exato. Ou alguém vai assumir esse custo, que no caso seria o governo, mas o governo não está muito disposto a abrir mão de suas receitas, né? Para poder encaixar esse custo, né? Até porque se abrir mão das receitas, ele vai ter que abrir mão de despesas. Sim. Né? E aí entra numa cadeia muito perigosa, né? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai um rapidíssimo intervalo primeiro. Nós vamos comentar muito desse custo, até porque eu vi o CEO de uma grande rede, na verdade, as duas maiores redes de farmácias do Brasil, dando justamente esse parecer que o Marcelo acabou dizendo. Quando você muda jornada de trabalho, por exemplo, uma rede de drogarias, ela já tem escalas, né? Você tem funcionário que entra pela manhã, né? Já no início da manhã, bem cedo, sai no início da tarde, entra a turma da tarde, que vai ter horário. Se você tem uma turma que vai à noite, e se você tem drogarias 24 horas, você tem a turma que trabalha na madrugada. Então você já tem escalas. E aí é o seguinte, se você reduz essa escala, você tem que contratar mais. Isso gera muito mais custo. Então tem 2 sentidos para isso. Isso são 2 sintomas diagnosticados pela própria rede de farmácias. Ou você fecha filiais, diminui o número de filiais, ou você vai repassar todos esses custos, que é o mais provável para os produtos. Mas eu vou um rapidíssimo intervalo nessa segunda-feira, começando mais uma semana de Nacional do Conselheiro Tutelar, do Notário, do Registrador, do Combate ao Racismo, aqui com Ponto a Ponto, a aula do Marcelo Rocha. A gente volta já com essas e outras informações, ainda repercutindo o que aconteceu na semana passada, lá na quarta-feira, onde infelizmente uma pessoa que acabou sendo tomada, né, provavelmente por problemas emocionais e psicológicos, acabou protagonizando cenas muito ruins, né? Explosão, bomba, mobilizando forças policiais lá em Brasília, em frente ao STF. Eu volto já, não saia daí, ao lado do Marcelo Rocha, e é claro, sempre com a sua participação, ouvindo e acompanhando o nosso programa. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Todo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet.
Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane, 32. 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além na segunda-feira, dia 18, aqui ao lado do Marcelo Rocha, ele que é gestor em finanças pessoais, profissionais também, você que é empresário. E lembrando, né, vamos tocar num assunto também bastante importante no programa de hoje, que é a questão da educação financeira, da questão do planejamento financeiro. Ah, mas para minha empresa não, para todos nós. Um dos males do Brasil, a gente está discutindo muito, Marcelo, o tempo de jornada de trabalho, importante, é necessário, também o é, mas a gente não está discutindo a capacitação do cidadão brasileiro. Nós temos 80% de brasileiros com algum tipo de endividamento. Uns maiores, outros mais ou menos, outros menores. Mas temos 80%. Quando você fala isso, o que estaria acontecendo? A gente pode pegar pela raiz, né, pelo mal da raiz, em relação à situação financeira do Brasil. Mas eu vou entrar nesse assunto só destacando os nossos apoiadores, como M Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Se você quer importar e exportar, entre em contato, está aqui na palma da minha mão, tá? M Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Você pode entrar por esse site, emunizlogistica.com.br ou 1349-8686. Também, se você tem carro, vai vender o seu carro, quer comprar um carro novo, você inclusive pode ter até, daqui a pouco, o Marcelo dá dica. O Marcelo outro dia soltou nas suas redes sociais um vídeo falando, ao invés de você pensar em entrar em financiamento bancário ou se endividar pedindo um dinheiro emprestado para comprar um carro, sai catando dinheiro da família. Depois eu devolvo. Não.
tem um planejamento que pode ser eficaz. Eu não vou falar agora, o Marcelo vai falar depois, sobre como você pode alcançar o carro. O Marcelo sabe de pessoas que já fizeram, acho que o Marcelo também já o fez. Faço então, também. Não é aquela dica solta, perdida, que alguém falou, não, que ele conhece. Ele vai dar essa dica para você. Mas, lembrando também que a Forte Vistorias Automotivas tem 14 lojas abertas. A Baixada Santista, com 2 em Santos, com 2 no Guarujá, 3 em Praia Grande, uma em Mogi das Cruzes, na verdade 2, né? Abriu a 9, Mogi das Cruzes já tem 2. Você tem uma em São Vicente, na Antônia Merique. Você tem em Santa Branca, Vale do Paraíba, em São Paulo, na Zona Leste, lá em Vila Itaquera, 2.428. E no Shopping Premium, lá em São Paulo, no Ipiranga. Também destacando a ENG Plus, a qualidade faz a diferença. Presta atenção, depois do sucesso de vendas do Mykonos, que já foi entregue, você tem o Ilha de Malta, no canal 5, está finalizando, no ano que vem vai ser entregue. Você tem o Bali, que está sendo construído, vai começar a ser construído, já está ali na Próxima de Souza, no Imbaré, próximo de tudo. Será lançado aqui também pelo Roberto Barroso Filho e pela equipe, né? Um novo empreendimento que é o Ilha de Paros. Para você ter ideia, Marcelo, Epitácio Pessoa, bem ali na direção onde a gente tem a Pinacoteca de Santos. E uma área que foi tombada. Ali não pode subir nada. Sensacional. Então, do primeiro andar ao último, terá a vista frente para o mar lá. Você só tem aquele terreno da Pinacoteca, mas você verá o visual do mar sempre. Comprou aquele imóvel ali, meu amigo, garantia, porque ali há um tombamento. Então não se pode edificar no terreno, nem na frente e nem atrás da Pinacoteca, que pega de uma quadra a outra quadra. E comprando na planta, compra com um preço melhor, né? Claro que é bom sempre ver o antecedente da construtora, e a construtora ENG Plus já tem um baita do antecedente, né? Vai te trazer uma garantia muito, muito boa em questão de compra, né? Então você pode comprar com tranquilidade, você vai investir, com certeza você vai investir e vai ter num curto espaço de tempo 1,5. Boa. Né? Então essa é a grande vantagem de você comprar um imóvel na planta, você tendo o recurso disponível, aí uma boa opção aí para quem quer fazer um investimento. E tem até gente perguntando, é bom que o Marcelo tocou nisso, tem lá o financiamento, inclusive, direto com o próprio construtor, que é a ENG Plus, ou a ENG Life, do grupo. Você pode fazer um financiamento com o seu próprio banco, buscando taxas melhores. Mas a Caixa Econômica. A Caixa Econômica está passando uma fase difícil, o que nos causa muita suspensão aí de pensamento. Eu vou colocar esse assunto também em caixa, depois dos nossos anunciantes, eu voltar também com o Marcelo. A gente tem muito assunto para falar, mas além da ENG Life e da ENG Plus, a qualidade faz diferença. ENG Life, que tem o Piazza Torino, na João Freire 363, vem com um novo empreendimento na esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves. Então, ENG Life, ENG Plus, ENG Life, a qualidade faz a diferença. Também saudando o Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, já há 12 anos na Baixada Santista, na Comendador Martins 191. A Vila Matias, para deixar seu carro sempre em ordem, o melhor martelinho de ouro do Brasil. Mecânica Eliomar, nosso querido Roberto Santana, louco para se aposentar, viu, Marcelo? Eu falei para ele, já fez os cálculos, as contas, porque as pessoas às vezes falam assim, eu vou me aposentar com 5, 6 salários mínimos, e quando vão observar, não é nada disso. Elas caem numa armadilha que a vida a contemplou, né? Que é um salário, às vezes 1,5 salário ou 2, né, Marcelo? Mas tem uma boa solução para isso, né? Opa! E a solução passa aqui no seu programa, hein? Opa! Então vamos falar a solução, que é M Rocha Contabilidade, que você vai tirar dúvidas e dependendo da sua idade, sua estratégia, eu tenho o meu negócio, mas eu tenho 2 filhos que estão na idade de 23, 24, tem uma boa solução a partir dessa idade, já começa a programar a sua aposentadoria. Coisa que nós não tínhamos essa educação, nem financeira, nem programação para aposentadoria, nada, né? M Rocha Contabilidade te atende de 2 formas muito fáceis. mrochacontabilidade.com.br ou também pelo telefone, que é muito fácil. Mas esse direto aí pela internet é muito fácil, Marcelo, porque você conversa sem ter que sair de casa do escritório. Exatamente. Abre o WhatsApp, já escolhe ali o campo de atendimento que você quer, né? Que você quer conversar, contato fiscal, legal. E aí você já abre o atendimento, né? E ali a gente assessora, dá o melhor caminho, né, para o empresário dentro do ramo de atividade que ele está atuando, né? E é sempre importante acompanhar, né? Fazer um trabalho e iniciar um trabalho com acompanhamento de um profissional. Né? Sem dúvida nenhuma. A chance de dar errado, ela diminui a quase zero, né? Zero é sempre difícil a gente dizer, mas a quase zero, isso já é muito importante para quem vai iniciar um projeto. É isso aí, Escola Santista de Astrologia, na hora de você realizar ali o seu mapa astral, mapa aparecimento, cursos de astrologia e outros cursos com a Márcia Bernardo, com o nosso Jorge, que é o diretor-geral. Fale lá com a Jaque, né?
na rua Goitacazes 8, ou 3394-9714, ou 997-467839. Marcelo Rocha. Oi. Discutir jornada de trabalho é algo sério e importante, sim. Mas a gente deveria discutir preparo do profissional adequado, uma profissionalização das atividades, discutir um melhor salário. Nós temos um governo que, nesse momento, está discutindo corte até do salário mínimo. E como até do salário mínimo? Na última semana, na quarta para quinta-feira, o presidente Lula foi avisado lá pelo Haddad que vai ser necessário cortar o que a gente fala que é o mínimo do mínimo, que é a valorização do salário mínimo. Só para você ter ideia, Marcelo, de 2023 para 2024, o salário mínimo recebeu um aumento de 7,7%. Se valer no pacote de cortes ou pacote de maldades, né, que o governo vai acabar fazendo com a população, o que vai acontecer? Esse salário mínimo pode ficar com 2,5% de aumento ou até nada, o que não valoriza ninguém. Aí me para pensar aqui a cabeça e eu vou passar para o Marcelo. O patrão, o empregado, ele tem uma situação de tributos aumentados. Ele tem um arcabouço fiscal cutucando o governo o tempo todo e a reforma tributária. Você tem todos os seus tributos, impostos e a sua vida para tocar. Você fala em cortes, a economia é retraída. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, diz que tem que cortar na carne porque senão ficarão cicatrizes na economia. E o trabalhador se vê ali como o marisco, né, entre o mar e o rochedo. Discutir jornada de trabalho nesse momento é a ideal? Olha, dá para se discutir em todo momento, né? Agora as coisas vão se misturar, né? E isso acaba sendo muito ruim, porque acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas, né? E quem não está envolvido nesse contexto acaba entrando num fla-flu, né? Entrando num fla-flu e deixando a parte técnica, né, de lado e entrando mais na parte emocional, o que é muito ruim. Claro que é sempre melhor que você trabalhe menos e ganhe o mesmo ou mais. Sim. Porque isso traz aí à tona que está tendo mais eficiência no trabalho, né? E que o trabalho está trazendo mais qualidade de vida para as pessoas, né? Mas tem muitas nuances nesse contexto que não estão sendo colocadas em jogo aí, né? Quem trabalhar menos, por exemplo, de repente pode trabalhar em outro emprego. Abrir a possibilidade de trabalhar em outro emprego e ficar mais estressado. Abrindo parênteses, o sujeito trabalhou aqueles 4 dias na empresa e ganhou 3 de folga. Como dizem alguns especialistas, ele vai naqueles 3 dias arrumar um bico. Exato. Para compor a renda. Isso, e vai trabalhar de maneira informal. Não vai gerar imposto, não vai gerar nada e não vai correr risco, né? Não vai descansar. Não vai descansar. Se você tem um tempo muito aberto de ociosidade, você pode ter problema também com depressão. Não tem dúvida. Nós tivemos já problema que às vezes você tem a ociosidade, não tem um recurso para poder ter o seu lazer adequado, porque hoje, nós até comentamos em programas passados, o quanto que o brasileiro deveria ganhar de acordo com o DIEESE. E que não é a realidade do brasileiro. 6.700 e pouco para uma família com 4 pessoas. Então, todo esse contexto, isso aqui é tudo para ilustrar, né? Tudo para ilustrar. Ele deveria fazer parte de um pacote de análise do Congresso, né? E o governo, ele não deveria impor as regras. Ele deveria colocar limitadores, né, de valor de salário, né, e de quantidade de horas mensais ou semanais. Sim. Ponto. O como vai ser estabelecido, né, o número de dias, o como vai acontecer, tinha que acontecer entre a empresa e o funcionário que escolheu aquela empresa para trabalhar. Sim, até porque ninguém vai trabalhar de maneira obrigada, né, de maneira forçosa. Então tudo isso está sendo feito de uma maneira populista, no momento pós-eleição, onde os partidos, né, ligados à área de esquerda, populista, perderam muito campo. Sim. E tem que mostrar que estão aí, né, para atuar, né, pelo trabalhador e fazer com que o empresário seja mais uma vez aí, né, um criminoso em termos de mercado de trabalho, né, que não é a verdade. Na verdade, quanto mais emprego nós tivermos, mais dinheiro rodando na economia, mais geração de emprego, mais geração de tributo, melhor qualidade de vida, melhor serviços públicos, saúde, educação, habitação e tudo mais, só que não se vem desse lado, né?
Então, agora, tudo está prejudicado por conta de um governo que é desmedido nos gastos, né? Não se controla, agora precisa cortar, não sabe onde cortar, não tinha um projeto para isso. Sabe, né, Edu? Acontece que não quer cortar onde tem que cortar, ele quer jogar o custo, né, ou para o empresário, ou diminuir que é o mais fácil, né? Ou diminuir da assistência que está dando para as famílias mais vulneráveis. Vamos ajudar o seu público em toda a Baixada Santista, o nosso público também, o público do Marcelo de São Vicente, o nosso público em todo o país. Só para você ter uma ideia aqui, a gente quer ilustrar, e uma carga de horário de trabalho menor está sendo associada a uma maior qualidade de vida e produtividade dos colaboradores. Abre aspas. Segundo estudo conduzido por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Boston College, nos Estados Unidos, por causa disso, em diversos países é comum haver uma jornada de trabalho menor em comparação à carga horária brasileira. No Brasil, Virgínia, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, determina uma carga horária de 8 horas por dia ou 44 horas semanais, com direito a uma folga remunerada semanal. O país está na 29ª ou no 29º lugar no ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E mais de 70% dos brasileiros aprovam jornada de trabalho reduzida. Em outros países como Holanda, o trabalho formal é realizado em apenas 5 horas por dia ou 29 horas semanais. Isso é um dos motivos que leva os brasileiros a buscar emprego em outros países. Pode ser também. Além da remuneração alta, que é paga em dólar ou em euro. Isso fica bastante interessante para esse que pode ir. Veja a seguir aqui, nessa relação que eu vou passar para vocês, alguns dados. Viu, Marcelo? De acordo com o ranking de países com menores jornadas de trabalho no mundo, elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, os países com menores jornadas de trabalho do mundo são... Sabe qual é o primeiro? Não. Sabe, dona Virgínia? Você sabe, por exemplo, meu querido Otávio em Cubatão, meu querido Bento em Floripa, o seu Sérgio lá em Balneário Camboriú, o Luiz em Coimbra, em Portugal, o Carlão, o Carlos Eduardo lá em Campinas, o Davi Colantano no Rio, acho que ninguém sabe, né? Se souber, eu vou ajudar aqui também. É a Holanda. A Holanda tem uma média de trabalho com 5,8 horas dia de trabalho. E salário anual, sabe qual é a média do salário anual? Em reais da Holanda, a média de salário anual do holandês. Não. R$ 205.863 é a média no ano. Você pega os 12 meses, divide em 12 meses, essa é a média, média anual do salário do holandês, aquele que ganha o que seria um salário inicial para a Holanda. Olha, interessante. Tem aí também quanto vale um McDonald's lá? Um Big Mac? Então, em comparativo com isso, eu já tinha visto, não está aqui. Tem um estudo já disso também. Mas eu já vi esse estudo. Mas só para seguir, né? aqui essa orientação da Holanda, olha só, mas para você comparar os países. Holanda, primeiro lugar. Segundo, sabe qual é? Não. Dinamarca. A média de trabalho na Dinamarca, ela é de 32,4 horas por semana. E a média salarial sobem. Se a da Holanda é R$ 205.863 ano, a da Dinamarca, ela pula para 257.850 por ano. Quer dizer, o dinamarquês ganha mais ainda. E ele trabalha 32,4 horas por semana. Já o holandês trabalha em média 5,8 horas por dia. Então você faz a média, vai dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, vai dar um pouquinho mais até que a Dinamarca, mas a Dinamarca ganha-se mais. Em terceiro está o maior mercado e a economia mais rica da Europa, que é a Alemanha. Média do trabalho na Alemanha, 34,4 horas semanais e um salário médio anual menor que a Holanda e bem menor que a Dinamarca. Sabe qual é o salário médio anual do alemão? R$ 173.680. Tá? Só que eles trabalham 34,4. Nós aqui trabalhamos 44 horas. 10 horas a mais, vamos pontuar assim, Marcelo. 10 horas a mais. Não é tanto assim também, mas também não é tanto a menos. Suíça, país caríssimo. Você falou do Big Mac. Mais ou menos há um tempo atrás, um Big Mac na Suíça, sabe quanto custava, Marcelo? Não trouxe. Faz ideia? Não. Ele estava mais ou menos quase a razão de R$100 e alguma coisa. Um Big Mac. Bem caro. Bem caro. Então, a Suíça, a média de trabalho também é de 34,4 horas, a mesma coisa da Alemanha. Porém, se a média de trabalho é a mesma da Alemanha, 34,4 horas semanais, sabe qual é o salário médio na Suíça, Virgínia e Marcelo e Virgínia e os ouvintes? Não. Em reais. A média na Suíça, que é um país caríssimo,
é de 333.660 a média anual. Porém, é um país caro demais. A ponto dos suíços darem um pulinho no país vizinho chamado Alemanha para fazer compras. Porque o custo de vida na Suíça é elevadíssimo, perto do custo de vida da Alemanha. Então, aí também não adianta ganhar tanto, você vai gastar o mesmo potencial. Quinto está a Irlanda, com média de trabalho de 34,9 horas semanais e um salário médio de 207,450. A Áustria é a sexta, em média de trabalho com 35,5 horas semanais e um salário médio de 188.556. É um ano, viu, gente? Isso aqui no mês não, é um ano, a média do ano para todos. A Itália, está aí, é um país bastante conhecido dos brasileiros, média de trabalho 35,6 horas semanais, Marcelo, um salário médio anual de 128.630. Vamos chegar para o final. Os últimos três, Austrália, média de trabalho de 35,9 horas por semana, com um salário médio anual de R$224.054. Suécia, média de trabalho mensal, ou melhor, semanal, 35,9 horas semanais, com salário médio de 171.181 ano. E por último, a França, com média de trabalho de 36,1 hora, isso é semanal, e salário médio anual de 165.650. Só para dar uma noção, o nível dos países que a gente faz essa conta. Nós estamos com 44 horas de jornada de trabalho, só que o nosso problema não é o fato da jornada, é a jornada com a nossa equiparação salarial, que é bem diferente, né, Marcelo? Eu acho que esse estudo está bem enviesado, né? Está bem fora de contexto, bem... Ele tinha que trazer os valores aí em dólar, né? Para trazer tudo para uma moeda só. Tinha que considerar a população, tinha que considerar o viés econômico de cada país, se é uma indústria, se é serviço, né? Ele faz uma média, né? Isso aí acaba tirando de contexto, né? Todo e levando mais uma vez para o Fla-Flu, né? Para um contexto emocional. Claro que olhando dessa forma, fica muito mais adequado você optar por uma redução de maneira atabalhoada, sem estudo, sem uma análise, né? E aí, numa empresa de serviço, você reduzir horas, na minha visão, não traz tanto impacto, porque o serviço vai continuar. Sim. E você consegue se adaptar no serviço. Hoje tem inteligência artificial, tem ferramentas tecnológicas que acabam te ajudando. Num supermercado, como é que você vai fazer isso? Numa padaria, como é que você vai fazer isso? Exato. Numa indústria, como é que você vai fazer isso? Exato. Você consegue fazer. Você troca a força de trabalho humana por força de trabalho mecânica. E aí você gera desemprego. Mas você vai criar novas jornadas encarecendo a produção desses produtos que lá são fabricados. Pode criar nova jornada ou tirar a força de trabalho humana. Trocar por força mecânica. Mas você concorda, Marcelo? Tudo isso tem um custo, como você colocou. Quem vai pagar esse custo? Quem vai pagar esse custo somos nós. Mesmos. Todo o custo o brasileiro tem que entender. Exato. O brasileiro não pode ser burro ao ponto de não entender isso. Tudo o que o governo dá de benefício para alguém, de subsídio para alguém, quem paga é quem vai no mercado, quem vai na padaria, exatamente, quem compra um remédio. Isso. É quem faz essas compras. Quem troca a casa, não importa. Sempre quem paga mais é quem mais depende do governo, é quem mais sofre, quem tem mais vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, quem mais precisa. Porque quando tem a inflação que vem, ela corrói o poder de compra, e o poder de compra ele faz com que a pessoa mude a qualidade de vida dela. A qualidade ela decresce de uma maneira muito rápida. E aí você vai vendo que as famílias estão em classe A, B, C, D, E, e vai descendo. Quando você vê, você não tem nem mais classe. Já não tem nem mais Marcelo, eu havia mandado a respeito disso um dos nossos ouvintes, Dr. Roberto Monteiro, que militou na Justiça há muito tempo. Ele dizia, nós temos que ver um lado também, que é o fator assistencialismo. O Brasil é um país extremamente assistencialista. Ele falou, até não me entenda errado, eu não estou dizendo que não deva. Ele falou, sim, deve haver, mas o assistencialismo deve existir para aquela camada literalmente desprovida de tudo. Essa precisa ser protegida pela sociedade e pelo governo como seu primeiro papel, proteger. Mas aí, até eu dizia, qual é a mensuração disso? Ele diz, faça um programa, estamos aqui com o nosso querido Marcelo Rocha para falar sobre isso,
E aí, é claro, para que a gente entenda isso, quando se fala, não é um protecionismo, o doutor Roberto citou o que alavanca, ele diz, se você pegar, Eduardo, estudar, por exemplo, regras trabalhistas dos Estados Unidos, elas praticamente não existem. É um contrato que é feito de patrão com empregado. Isso, é liberdade. Liberdade. Tanto que lá você tem um salário instituído, pode ser por dia, por semana, quinzenal ou mensal. Então não há uma regra de jogo que obrigue. Então a gente parte do princípio, vamos lá. O que protege o trabalhador brasileiro? Claro que você vai trabalhar, todos nós precisamos de um salário. Se o Marcelo Rocha me chamar para trabalhar lá, ele está montando lá um novo negócio, ele vai me oferecer um salário. Só que atrelado ao salário, o que ele vai me fazer? Ele vai dizer assim, Eduardo, eu preciso testar a sua experiência. É facultado o direito dele fazer a experiência por 3 meses. Esses 3 meses vão ser cumpridos. Se eu aprovar, Eduardo, você está sendo contratado pela minha empresa e vou te registrar. Esse é um ponto. Então, isso seria uma proteção para que esse funcionário não fique lá ad eterno no experimento. Tá? Aí o que acontece? Estipulada a famosa jornada de trabalho. O Marcelo vai dizer para mim, Eduardo, você vai trabalhar de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e das 14 às 18. Pode ser outra jornada também, não tem problema, que ele vai instituir da maneira como a empresa dele produzir, e não sou eu que vou definir a mudança de horário, é ele. Tá? Isso é facultativo. Mas aí tem, como fatores, aumento salarial, ele pode me propor entrar ganhando R$ 1.412. Só que eu cumpri lá durante um ano um bom trabalho, e falei assim, Eduardo, gostei do seu trabalho, eu vou te aumentar de 1.412, eu vou te aumentar para R$ 1.800. É direito facultado a ele? É ao patrão, desde que ele entenda e tenha condições de fazê-lo. Vai me corrigindo se eu estiver errado. Estou errado até agora? Não. Então vamos lá. Aí eu trabalhei, cumpri o meu ano, eu tenho direito às minhas férias, e férias normalmente são abonadas. Então o que acontece? 1/3 das férias são abonadas pecuniárias. Eu tiro dias de descanso e também recebo percentual em recurso. Certo? Perfeito. Veja que a Amy Rocha faz tudo isso para você. Olha quanto tutano você está queimando aí comigo. Aumento adicional noturno, se o Marcelo falar que eu preciso trabalhar à noite para prover a empresa, fundamentalmente, o serviço dela. Então, se eu trabalhar à noite, eu ainda tenho direito a um adicional noturno que passou de 20% para metade do salário que ele me paga. Especulado, orientado pelo Ministério do Trabalho para que seja cumprido. Correto? Uhum. Contrato de experiência que eu falei, ele é limitado, porque eu sei que alguém vai falar, Edu, experiência é de 90 dias, não é isso, Marcelo? Até 90 dias. Eu tenho a possibilidade de ampliar ou não? Não, é até 90 dias. Até 90 dias. Não necessariamente é preciso cumprir os 90. Não, e você pode renovado por uma vez. Então você pode fazer de 30 mais 60, 30 mais 30. 30, isso que eu queria saber. É 2 vezes. No máximo os 90 acabou. No máximo 90. Você pode fazer um de 60 mais 30, é 90. E a gente está falando de diminuir jornada de trabalho, mas vamos lá. 13º salário é um direito do trabalhador. Sim. Tá? Fundo de garantia é direito do trabalhador. Direito do trabalhador. Desde que ele seja devidamente registrado pela empresa. Registrado pela empresa. Tá? Licença maternidade para a mãe, para a mulher, e paternidade para o pai, se tiver, no caso, o pai trabalhando na empresa. É um direito do trabalhador, mas pago pela Previdência. Pois não. Não é o patrão que tem que arcar com isso. O patrão paga e desconta na guia do INSS. Tá. Ele vai receber de forma indireta do patrão. A discussão também é o seguinte, mas peraí, se vai reduzir a minha jornada de trabalho, como é que eu vou pedir para o patrão hora extra? Porque a hora extra é prevista em lei. É prevista em lei. É prevista em lei e acordada, né, em acordos coletivos, né, em convenções coletivas. É uma negociação, né? Eu não sou fã do Alexandre, o ministro lá do STF. Alexandre Moraes. É isso. Mas ele ontem, ou anteontem, na semana passada, na verdade, ele soltou uma no Tribunal Superior do Trabalho que traz à realidade um assunto importantíssimo. Uma causa em que uma empresa de transporte tinha contratada uma outra empresa de transporte que tem um dono de um caminhão que tinha um contrato de prazo determinado, que trabalhou o período, terminou o contrato, rescindiu, o dono do caminhão entrou numa ação na justiça buscando os direitos trabalhistas de uma empresa, ele era empresa e foi buscar os direitos trabalhistas como funcionário. E a Justiça do Trabalho deu o direito deu ganho de causa, e isso chegou ao Tribunal Superior.
E no Tribunal Superior estavam ou deram, não sei o que aconteceu. Mas ele levantou a bandeira e falou, olha, se isso continuar acontecendo, isso vai trazer uma insegurança, isso vai dar aí uma insustentabilidade para o trabalho entre a empresa que contrata e a contratada e a contratante, e vai gerar uma enxurrada de ações. O que é verdade. Ou seja, existe uma instabilidade jurídica. Então, o Brasil precisa exatamente fazer algo parecido com o que tem nos Estados Unidos. Dar a liberdade e de credibilidade aos contratos. Pegar os contratos, ver o que está escrito ali, e o que tiver acordado tem que ser cumprido. O que não está acordado, claro, aí sim ser discutido. Entra ali o juiz. O que não está acordado, o que está acordado não deve ter juiz. Não deve ter análise. Né? Porque senão você faz com que o judiciário fique muito pesado. Exato. Né? Sem contar que hoje o judiciário já é extremamente pesado. Custa demais. É oneroso para o nosso bolso. Né? Então, hoje, o nosso país ele tem muita insegurança. Né? E voltando para a escala 6x1, tem mais um fator que pode ser incluído aí. Se nós considerarmos na escala, em muitas empresas, né, não é em todas, mas em muitas empresas, o período do café, da parada, da reunião, né? Tudo isso daí contado. E só lembrando, né, Marcelo, que eu não vou perder os direitos, tem o Vale Transporte e a cesta básica, que é algo que em algumas empresas é obrigado. É obrigado. Né? Todos esses penduricalhos que acontecem no dia a dia, que fazem com que as 8 horas de trabalho não sejam totalmente cumpridas, não existe 8 horas cumpridas totalmente. Nunca existe. Exato. E é normal que não exista. E não estou dizendo que isso é ruim e tal. É normal que não exista. O que deveria existir também seria uma contratação por demanda. Por que não? Contrata por demanda. Olha, eu estou contratando o Edu para fazer um bolo. Um exemplo. Pois não. Tá? Um bolo. Minha empresa é de uma confeitaria e eu contrato os confeiteiros para fazer bolo. Pronto. Você faz o bolo para mim, eu te contrato CLT e cada bolo que você faz, e pronto. Você é pago pelo bolo feito. Isso é demanda. Mas é contratado dessa forma por CLT também? Dá para contratar também. Olha aí. A demanda. Tudo isso é acertado em acordos coletivos e tudo demais mais. Também o Brasil, né, o Marcelo? Olha, tudo é fechado. Porém, quando se levanta os índices dos desocupados no Brasil, aí isso pode. Sabe uma questão? A gente vai falar ainda de educação financeira, planejamento financeiro também, mas teve uma armadilha que foi criada pelo mercado que para muita gente não serviu, não foi bem. O que acontece? Quando eu falei pejotizar, o que é? É aquele profissional que ele está numa empresa, por exemplo, ele era registrado e a empresa chama ele de seguinte, nós vamos ter que mandar você embora. Aí porque a gente está numa demanda aí muito forte de cortes, a gente precisa cortar, porém a direção da empresa me passou uma possibilidade de proposta para você. O sujeito entre sair chorando e triste porque perdeu o emprego, ele falou o que é. Ao invés de você trabalhar na nossa empresa registrado, você abre uma pequena empresa, né, um MEI, porque você vai pejotizar, você vai passar a nota fiscal pelo serviço que você presta para a gente. E aí a pessoa fala assim, e aí tem um detalhe, como a gente não vai te registrar, o senhor Marcelo, ele pagava 2.000 para você, mas o senhor Marcelo falou assim, ele consegue pagar 2.400, você não sendo registrado. Estou dando uma hipótese. O senhor Marcelo não é nem o Marcelo aqui, é outro Marcelo. E aí o cara fala, eu topo. Então ele vai lá na Inhouse de Contabilidade, se informa lá com o André, com a turma toda lá, e vai dizer, posso abrir para você o mês, você vai falar. Então você vai continuar trabalhando, não perde emprego. Só que, aí lá na frente, a pessoa falou, caramba, eu virei PJ, estou pagando isso aqui, e na hora de me aposentar, eu perco ou eu ganho? Aí fica a pergunta no ar. E aí muitas vezes ele perde. Está perdendo porque se for MEI, ele vai estar tendo o pagamento de um salário mínimo. Né? Então, se ele tinha um ganho aí de 4.000, ele passa a ter o ganho de um salário mínimo. E é assim, se ele estiver desta forma, ele aderiu a esse plano que a empresa deu, aí ele está trabalhando ali como MEI, né, pejotizando. Ele ganhava lá um salário, passou a ganhar um pouco mais. Mas ele pode encerrar
Ele falou assim, aí o Marcelo Rocha, M. Rocha Contabilidade, a Ercília lá e toda a turma lá disseram, ó, você pode parar, deixar de ser MEI e adotar um outro regime. E aí você vai contribuir ao invés de 5% ou 11%, não me vem à mente agora qual é a percentual do MEI, para contribuir. O percentual do MEI é uma taxa única. Sim, né? Eu não me lembro agora se incide em 5% do valor da contribuição cheia. Isso, da contribuição cheia. Cheia. E aí o que acontece? Mas ele tem a possibilidade de contribuir, não nesse regime, num outro regime mudando, até 20%. O que teoricamente aumentaria a possibilidade de ter um salário de aposentadoria melhor, não é isso, Marcelo? Se ele for para o Simples Nacional, ele paga 11% sobre o valor que ele quiser. Que é o próximo regime, em tese, né, que mudaria. Então, MEI para Simples então vamos Nacional. lá. Se ele pagar os 11%, Marcelo, olha só, a gente está querendo ajudar o brasileiro, querem cortar a jornada. Interessante, pode ser bom para a saúde, muita gente diz que é bom para a saúde, mas além de você ter descanso, o que também faz mal para a saúde é a falta do dinheiro. Isso que não estão falando para o brasileiro. Vamos equacionar isso, né, Marcelo? Sim. Jornada justa com uma remuneração o mais justa possível. Então ele pagava a contribuição mínima no MEI. Tá? No MEI. O MEI, essa contribuição, ele paga... R$70. R$70. Tá, R$70. Três vamos lá. tipos de contribuições. Tá. Se ele passar para o Simples, é isso? Ele tem que pagar 11%, contribuir com 11%. 11% sobre o prolabore estabelecido. Tá. Que pode ser o valor do salário que ele tinha antes. O que mais ele paga no Simples, Marcelo? Ele vai pagar a alíquota dependendo da atividade dele. Geralmente é um anexo 3. O geral, geralmente é anexo 3. Ele vai pagar 6% de imposto sobre o faturamento. Nota fiscal emitida. Então ele paga os 11% do prolabore. Ele pode ter uma nota de R$10.000 e um prolabore de 4.000. 11% de 4.000 e 6% de 11.000. Um exemplo, né? Vamos dizer, do ganho geral, para ele entender, não é isso? Ganho geral. Então, 11 ele contribui com a Previdência, né, nesse regime do Simples, e 6 ele contribui, ele paga com imposto com o faturamento dele total. Se pegar um valor exato, vamos pegar R$10.000. Vamos lá. 11% dá R$1.100, correto? 6% de... Vamos pegar R$4.000, aí... fazer a conta aqui para pegar. Mas, Marcelo, isso aqui é tudo ao vivo para você entender que a gente quer te ajudar. Para não fazer a conta bem errada. Claro, nós não somos contra mexer na jornada, claro que não. Se for possível para agregar qualidade de vida, né, Virgínia? Saúde, né, Virgínia? A gente vai colaborar com isso. Porém, muita gente, até o doutor Roberto Atani tinha comentado, está se vendendo uma falsa verdade para o trabalhador que diminuindo a jornada de trabalho melhora a vida dele. Não. Precisamos melhorar a qualidade de vida dele, mas com ganhos melhores, com uma qualidade de vida melhor. Por que adianta diminuir o tempo de trabalho dele, Marcelo? Ele tem um salário que não consegue repor a cesta básica na casa dele, ele não consegue ter um lazer com a família dele. Diga, Marcelo. Só para a gente, se ele tiver R$10.000 de faturamento, ele vai pagar 6% sobre os 10.000, dá 600. 11% sobre os 4.000 de prolabore, 440. Isso tudo estimado, né, gente? Mais o imposto de renda, vamos chutar aqui mais 15% do imposto de renda sobre os 4.000. Então, 4.000 vezes 15%. Então, já estou calculando, já descontando, fazendo todos os descontos. Por isso que é os 15%, mais 600. Então, 440, mais 440, mais 600. Dá 1.640 no mês de despesa total, para 4.000 de prolabore e 10.000 de faturamento. Tá? 1.640. Se ele ganhasse 10.000 na empresa registrada, ele teria de INSS, mais ou menos ali, só de INSS, 700, vamos lá. É 20% da INSS? Não, é 11% sobre 7.800, né? 11% igual. R$850, mais ou menos, só de INSS. Aí vai por imposto de renda. Sim. Imposto de renda, vamos colocar aí mais, vamos colocar 15% também. Eu ia falar isso. Mais 1.500. 858, volta. Cadê a tua volta? Os números, eles não se agridem, eles vão se somando. Só aqui já dá quase R$2.400. Então, em termos financeiros, no que entra no bolso,
Já é mais vantagem sem empresa. Ô Marcelo, eu sei que tem gente assistindo em casa, a gente começou falando sobre jornada de trabalho, essa regulamentação que dificilmente, nesse momento, ouvindo os artífices lá em Brasília, vai vingar. Porque a partir de 2019 já vinha se tratando disso e está sendo engavetado. E agora nós temos toda essa polêmica através de uma deputada, né, que tenta arguir que isso é positivo para a saúde. Não estou deixando de dizer que ela não tenha, em parte, razão. Mas, né, a Érica Hilton, né, que é a deputada federal. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo, não está se discutindo a qualidade de vida desse trabalhador com ganho, com realização, com profissionalização, porque nesses mercados que eu citei, dos países que eu citei, uma coisa que não falou o estudo, e por isso ele acaba sendo um estudo até insípido, vazio, o preparo desses trabalhadores. Lá fora, normalmente, o mínimo é um custo técnico. Você vai prover o mercado. Aqui no Brasil, não. Às vezes você não sabe fazer nada e a empresa do Marcelo vai te ensinar. E você não tinha nenhuma característica daquela atividade. E aí a gente percebe o seguinte também. O MEI tem aí o Diese tem colocado, o IBGE tem colocado, olha, aumento do trabalho. Sim, o que é carteira assinada, dentro da jornada de trabalho que é reservado para o brasileiro, que é de 44 horas semanais, o que está na carteira é registro de profissional, aumenta a relação. Mas eles não falam que, muitas vezes, eles pegam, olha, a minha empresa tinha 100 funcionários, hoje tem 200, mas 100 estão trabalhando no regime do quê? De prestar a nota. Eles passam a nota. E o próprio IBGE considera isso. Considera. Né? Considera isso. O mais importante, se você está no CLT, no regime CLT, e vai mudar para regime PJ, conversa com o contador. Ali ele vai pegar o seu atual regime, ver o que você tem de projeção de aposentadoria, sim, ver o que está sendo oferecido para você e provavelmente ele vai ter o sistema como eu tenho lá. E vai colocar os dois valores e projetar, né, para verificar se para você está sendo vantajoso também. É vantajoso para a empresa e tem que ser vantajoso para quem está mudando de regime. Geralmente, Edu, é vantajoso para os dois, tá? Geralmente é vantajoso para os dois. O regime mudando para PJ. Geralmente é vantajoso para os dois. Porque você consegue adequar a aposentadoria, como nós fizemos de maneira estimada, que sem valores que podem até não estar batendo com a realidade, mas é só para ter uma base estimada, mas geralmente é vantajoso desde que você coloque na planilha e faça os cálculos. Quando você vai para MEI, o MEI você tem que ter uma série de cuidados, porque MEI é um salário mínimo. Ponto. Se você ganhar o teto do MEI, o MEI vai te dar um salário mínimo de aposentadoria. O MEI não, para entender, o MEI não dá a possibilidade de aumentar o percentual. Você pode pagar por fora o INSS como facultativo. Só que aí você vai pagar pelo carnê. Como se fosse o carnê. Hoje não tem mais carnê. Então vamos lá. A pessoa que é MEI, ela pode optar em pagar por fora, quer dizer, ela vai lá, exatamente, fazer um complemento pela Previdência, pagando o que seria o carnê laranjinha. Isso, o que seria aquele carnê lá. E aí é 20% que ela vai pagar do salário mínimo. Do que ela colocar lá de renda para ela. Não precisa ser salário, não é salário. Entendi. É renda. Acima de um salário mínimo. Pode colocar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil e vai pagando. E depois oferece a tributação. Entendi. Então, esse é um caminho que o Marcelo dá para você que é MEI. Só para entender isso, antes do nosso intervalo, preste atenção aqui, estudo do Sebrae, Marcelo, microempreendedores individuais, os MEIs, com registros ativos no Brasil, já somam mais de 90% em atividade efetiva, contra 77%, por exemplo, no ano 2022, 72% em 2019 e algo em torno de 69% em 2021 para 22 e 64% de 22 para 23%. O recorde, na visão do Sebrae, sinaliza a melhora do consumo das famílias, consolida a figura jurídica e é uma porta de entrada para formalizar milhares de brasileiros com o registro simplificado abaixo do custo dos tributos. A implementação do MEI durante o segundo mandato do presidente Lula permitiu que milhões de brasileiros que faziam empreendedorismo de forma de complementação de renda ou mesmo de sua principal ocupação pudessem se beneficiar de direitos que lhe eram vedados. Até aí a gente até entende, mas, por exemplo, no recorte por regiões, vamos lá, Centro-Oeste apresenta o maior percentual de MEIs em atividade no Brasil. Centro-Oeste, 92%, Marcelo. Seguido pelo Sul, com 88%. Nordeste, 90%.
e Sudeste você tem 91% e o Norte 87%. Esse é um desenho dessa prestação dos MEIs no Brasil. Ela é relevante? Para uns pode ser, para outros pode ser que não seja. Dado curioso é que é considerado um fato histórico da pesquisa, é o número de microempreendedores que trabalham em suas próprias residências, que vem caindo. Neste ano, 36%, né, 36,1% assinalaram atuar em casa, ante percentuais anteriores de 38% em 2022 e 40% em 29%. E 33% em 23%, antes da pandemia até da Covid-19. A indústria, ela registra como MEI, e as indústrias, uma maioria entre o segmento de atividades, que é de 92%. Ao todo, 82% dos microempreendedores individuais do setor afirmam que tirar o CNPJ os ajudou a vender mais, prestar serviço melhor. E a média foi de 73% dos entrevistados, com pouco mais de 15 anos. A figura jurídica do MEI foi criada para tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores, que passaram a ter um registro de empresa próprio, podendo emitir notas fiscais e acessar benefícios da Previdência Social, além de contratar um funcionário. Ele pode contratar um funcionário, é isso, Marcelo? Funcionário, exato. Então, fica muito claro que se a gente pegar, aqui tem uma matéria extensa produzida pelo Sebrae, tudo isso são ganhos para o trabalhador, mas ele tem que mensurar. Mas aqui não cita, por exemplo, jornada de trabalho. Aqui cita não tem. A prestação de serviço, a produção. É a demanda. É a demanda. Exatamente o que você está falando no início. Exato, é a demanda. Você é contratado para executar uma função, um serviço ou entregar um produto. Para encerrar o assunto, então você entende, com todo respeito a Érica Hilton, ou aos 171 deputados? Já passou um pouquinho agora. Passou? Foram pressionados e passou um pouco. Mas precisava de, no mínimo, 171 deputados para isso tramitar lá no Congresso. Mas diminuir a jornada de trabalho vai resolver a vida de saúde e potencialmente do brasileiro? Não. O que tem, assim, eu sou favorável a uma conversa. Sim. Eu acho que tem que haver o debate, né? Eu acho que colocar evoluir, como né? fixo, né, as 44 horas semanais, se quer mudar alguma coisa tal. Não, eu acho que tem que abrir, deixar como fixo o valor hora do salário do trabalhador, né? E deixar que as empresas e empregados negociem livremente. E os acordos sejam registrados diretamente no Ministério do Trabalho. Hoje tudo eletronicamente pode ser feito, sem gerar novos custos. Não precisa passar por sindicato, nem nada. Sem gerar novos custos. Quando você gera custo numa operação, tudo que você gera de custo passa para quem? Para quem está na ponta. Para quem precisa. Para quem tem que pagar o arroz, o feijão, a carne e tal. Inclusive a carne aumentou demais, hein? Exato. A carne subiu demais, hein? Quem esperava a picanha subiu no supermercado e não está barato não. A picanha, quem pensava em comer a picanha agora no final do ano, hein? Tem um amigo nosso, viu, Virgínia, que espero que ele esteja bem recuperado, o Alcides Catarino, que ele tem uma piadinha que ele gosta de passar sempre, que ele diz o seguinte, ele diz assim: Eduardo, Marcelo, Rocha, Virgínia, sabe quando o pobre come carne? Quando vai no churrasco, quando morde a língua. Quando morde a língua. Esse é o Alcides Catarino. Um abraço a ele. Um abraço para o Alcides. Está se recuperando bem, né? Nós vamos ao último intervalo e na volta, finalzinho, só o Marcelo vai falar. O Brasil bateu o recorde de microempreendedores que eu falei, mas a falta de educação financeira no Brasil e a falta de planejamento financeiro são uma doença. Para alguns analistas, isso virou uma pandemia, porque o endividamento cresce, arruína as famílias, perde-se tudo e principalmente a dignidade. À volta, o Marcelo vai fazer aqui um rápido apanhado para a gente encerrar o programa da segunda-feira, que eu estou fazendo esse programa para você e o Marcelo para te ajudar a ter essa consciência, jornada de trabalho, valorização, os seus direitos, a permanência, o regime que você pode estar, a sua empresa. Isso. Inclusive a M. Rocha Contabilidade está aí à disposição, né, Marcelo? Exato. Para colaborar com isso. Ajudar, dar. O nosso principal papel não é ter razão, é abrir a mente para que as pessoas busquem informação. Não fiquem ali no Fla-Flu, porque o Fla-Flu não te leva a lugar nenhum. Ou no Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, questão Fla-Flu, vão achar que a gente está defendendo futebol carioca. É verdade. Agora vai ter o Santos e Palmeiras, hein? E vou dar um exemplo aqui. Santos e Corinthians. Dizem que o Santos ofereceu uma bolada de 2,5 milhões para o Gabigol voltar a jogar no Santos. Será que ele precisa ser MEI? Burrada, hein? Ele precisa ser MEI? Põe MEI aí, viu?
Mas é burrada, hein? O jogador tem um registro de carteira sem vergonha, né? Tá lá CLT, recebe lá uns quinhãozinho bom também. Né? Tem um jogador na base lá bom. Mas o grosso vem por fora, né? Ele presta a conta com uma notinha fiscal. Virginia, último intervalo e na volta Marcelo vai explicar. Educação financeira e planejamento financeiro. Tem uma diferença aí, né, Marcelo? Educação financeira e planejamento financeiro. Exatamente. Tá. Marcelo explica. Professor Marcelo Rocha, gestor em finanças, gestor em políticas públicas, CEO, né, e fundador lá da... CEO Founder. CEO Founder, porque é o seguinte, essa organização toda... Tudo modernidade, né? Na verdade... E outra, precisa ter um chefe, né? Na verdade é que eu tive coragem de abrir a empresa, né, e assumir responsabilidade. Então a gente fundou então e olha que ser empreendedor no Brasil não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Pesa no bolso e na consciência. Eu volto já. Verdade. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta no programa segunda-feira aqui com o nosso Ponto a Ponto, recebendo o Marcelo Rocha, ele que é gestor especialista em finanças pessoais e públicas, também CEO da M Rocha Contabilidade, fundador, né? Como ele mesmo coloca lá muito bem, sempre atinado em relação à economia brasileira. A gente está discutindo vários temas em relação à jornada, à sua atividade, à sua colaboração, à sua possibilidade de ter uma aposentadoria melhor. E a gente vai falar aqui um pouquinho também, antes até do Marcelo comentar, educação financeira e planejamento financeiro. Também eu vou pedir para ele, que eu citei lá no começo, o consórcio. Muita gente tem dito, poxa, Edu, eu não consigo mais vender o meu carro e trocar o meu carro absorvendo prestações do mercado. As prestações de concessionárias, ou mesmo loja, né? Isso é uma falta, às vezes, ou muitas vezes, de planejamento. E o planejamento pode fazer com que você consiga fazê-lo e trocar o seu carro. Tem que ter paciência e esperar um pouquinho. É a necessidade. O Marcelo vai comentar. Só antes, Marcelo, na quarta para quinta-feira tivemos aquele acontecimento, né? Daquele catarinense que foi em frente ao Supremo Tribunal, levou um carro com explosivos, levou um explosivo, acabou cometendo ele um suicídio, gerando um grande caos ali em relação à preocupação. Vamos ter a G20 ano que vem no Brasil, seguranças, muitas alas pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro estão dizendo que isso foi uma pá de cal, uma possível anistia do ex-presidente para com as vítimas lá, ou aqueles que foram enrolados em relação a 8 de janeiro de 2023. Como é que você viu tudo isso, né? Desse cidadão que me parece que tinha problemas sérios neurológicos, mentais, e ele era um chaveiro, foi candidato a vereador lá em Santa Catarina, não se elegeu, mas trouxe uma preocupação e deixou aí, inclusive, alguns ministros, perdão, com atenção. Você disse bem, é um maluco, né? Uma pessoa que com certeza tem desvio mental, praticou o crime, perigoso, né? Não vejo ligação partido A, partido B, nenhuma ligação, tanto que ele deixou uma mensagem lá falando de Lula, falando de Bolsonaro, falando que não quer nenhum dos dois, que não quer polarização, que quer, enfim. Ele aloprou real. Ele aloprou real e saiu para o embate, né? E realmente ficou muito estranho ele andar por tantos lugares com bomba, com artefatos perigosos aí, não ser pego, né? Exato. Então fica um alerta aí para as entidades de segurança, né? Que tem câmeras, tem um monte de coisa aí, tecnologia, tá? E deixou passar tudo isso, né? E é um alerta também lá para a Esplanada, né? Sim. Ficar mais atento, apesar que não aconteceu, né? Quando ele começou a fazer as patifarias dele lá, o pessoal já começou a se envolver nele. Foi quando ele estava indo, pelo menos nas imagens que eu vi na semana passada, estava indo, voltou e tal. Mas é perigoso, né, Edu? A gente nunca sabe quem está do lado da gente, né? Inclusive, o que a pessoa tá passando na vida. Inclusive, ele fez umas pichações lá, ele disse que ele mandou uma mensagem dizendo que 8/1, chamando a escultura do STF de estátua de merda, em relação ao que aconteceu em 8/1, fez críticas aí veladas a partidos, ao ex-presidente, ao atual presidente. Realmente uma pessoa que precisa, né? Precisava, não dá mais para fazer nada, mas precisava de uma atenção maior. A gente vê até ainda as imagens da semana passada aqui, e a polícia desativou, Marcelo, 8 artefatos, 2 deles presos ao cinto ainda dele, né? Fora outros que ele havia espalhado. Então ele tinha intenção de causar pânico mesmo em Brasília. E se olha a foto dele aqui, né, a imagem dele de um sujeito pitoresco, nada de diferenciado, mas que a loucura acaba trazendo. Vamos aguardar aí, né? Mas como teremos o G20 ano que vem, e já aconteceu aquela invasão lá de 8 de janeiro de 2023, então as autoridades querem mais atenção a isso. Bom, para a gente finalizar, quer falar primeiro do consórcio, depois da educação financeira? Pode ser. Você mescla tudo isso num pacote só? Já dá para mesclar, até porque o consórcio ele é um bom exemplo, né? Tanto para automóvel, de planejamento. Quanto pra casa, né? Isso. A Caixa está com um buraco que não tem dinheiro para financiar imóvel no momento. Olha,
para quem quer um carro, né? Se tem uma emergência no carro, claro que o financiamento é uma opção viável, você tem que buscar a melhor opção para você ter o primeiro carro, né? Ter o seu primeiro carro, começar pagando as parcelas e vai até o fim. Né? O que você puder antecipar para diminuir o custo é o melhor negócio. Agora, você já tem o carro. E o carro você vai renovando, né? E renovar pagando financiamento, onde você paga às vezes 2 vezes o valor do carro, muitos juros e tal, vai pagando o consórcio. Qual é a grande sacada do consórcio? Pegar uma boa operadora de seguro, de consórcio, né? E ver a taxa de administração. Taxa de administração é que é a grande sacada. A que tem a menor taxa de administração é a que você deve optar. E aí, durante o transcorrer do consórcio, claro que uma parcela que caiba no seu orçamento, né? Durante o transcorrer do consórcio, você vai dando o lance que você não precisa pagar. E o lance você pode dar com recurso seu, se você ganhar o lance, ou até mesmo com recurso do próprio grupo. Olha aí. Né? E aí você vai esperando, você não vai ter pressa porque o carro está lá. Quando sai a carta do consórcio, aí você vai ter o seu carro já quitado, mais a carta de consórcio. E aí você vai no mercado para fazer uma negociação já com dinheiro na mão. E com dinheiro na mão você faz bons negócios. Muito mais fácil. Você consegue até desconto, tal. Às vezes até o valor da taxa de administração ele acaba saindo, sendo absorvido num desconto. Então é uma boa opção para quem não tem pressa, né, para adquirir o carro. Tem que tomar cuidado com o tipo de empresa que você vai fazer. Tem que ser uma empresa de nome no mercado. Analisa muito bem a taxa de administração, porque tem empresas que vão de taxa de 7,5% a 18%. É ali que está o grande diferencial, onde você pode pagar um pouco mais ou um pouco menos. Exato. Né? Então, é ali que você deve ter atenção. Né? Agora, o planejamento financeiro é importante para todo mundo. Exato. Né? É ali que você vê onde a sua torneirinha está aberta e você consegue controlar as suas despesas, que é o que o governo federal não está fazendo. Muito né? bem. Controlar suas despesas, cortar essas despesas, fechar as torneiras e equilibrar os seus ganhos com os seus gastos. A partir daí, você vê onde é que você pode cortar mais despesas e fazer com que o seu dinheiro, no mês a mês, comece a sobrar. É essa a meta de toda a família. Fazer com que o seu dinheiro sobre. É difícil, porque requer disciplina, foco, a família tem que estar envolvida, né? Às vezes tem uma dívida de grande monta, aí você tem que juntar todas as dívidas e transformá-la numa dívida que caiba no orçamento mensal, não fazer novas dívidas, mas mesmo assim a parcela tem que entrar naquela faixa que ainda lhe sobre recursos para que você consiga poupar. Enfim, é possível, requer disciplina, mas a partir do momento que você faz o seu planejamento, num curto espaço de tempo você vai ter a sua reserva financeira e vai começar a ver um futuro diferente para você e para a sua família. E a educação financeira é para aquelas pessoas que realmente têm compulsão em gastar. Né? Ela tem que entender, né, que isso que é importante ela entender do planejamento, e também é importante a educação financeira já ser implantada nas escolas, né, desde as séries iniciais. Sim. Isso é importante, porque cria conceito. Né? Quando chega na idade mais adulta, ela já vai entender da importância do planejamento financeiro para a sua vida. Me permite, Marcelo, tá certo aquele pai e mãe que vai lá e dá um dinheirinho, vai R$10 para o filho e fala assim, ó, isso é para você começar a guardar e você vai fazendo o seu caixa, a hora que você quiser alguma coisinha, você não precisa nem pedir para nós, você já tem o seu recurso. Ele cria nessa criança já um passo de ele fazer, peraí, esse dinheiro aqui eu tenho que guardar, eu tenho que fazer valorizar meu dinheiro. Então, de 10 em 10 em 10, chega um determinado momento, o pai fala assim, olha, eu quero te comprar um presente de Natal, estamos chegando no Natal. Aí a criança fala assim, eu queria uma bicicleta, pai, mas eu não quero que o senhor compre, porque a bicicleta que eu quero custa R$1.000, e eu tenho, que eu guardei, eu tenho R$1.000. É um bom incentivo. Olha claro que o pai nunca vai deixar faltar nada. Exato. Né? Mas aquele supérfluo que ele mais gosta, você pode incentivar ele mesmo a comprar. É isso aí. Às vezes ele vai no mercado e fala, gostei de uma caneta, pai. É isso fala, aí. Pode comprar. Mas se você guardar esse mês e mais aquele mês, você não vai ter só essa caneta, vai ter essa caneta e vai ter esse papel junto. Né? E aí você vai ensinando. E ao longo do tempo, você pode ter um celular. Aí você pode ter o caminhãozinho, você pode ter mais isso. Então você vai incentivando a criança a poupar em casa. O adulto que vai crescer com essa educação financeira. Então, vai junto, né? Vai junto. O que nós não podemos esquecer, que os conceitos que nossos pais nos deram, nós temos que dar para os filhos e netos.
Porque se não dermos esses conceitos, dermos tudo ali, né, de maneira facilitada, as crianças vão crescer pensando que tudo vem de maneira facilitada. E aí com certeza você vai estar criando aí um jovem, um adulto que vai ter problemas financeiros, com certeza, na sua vida adulta. É muito do Brasil isso, né? Essa história que a gente não recebe educação financeira em casa, os nossos pais, principalmente quem tem aí acima dos 45, 50 anos, a grande maioria não receberam esse tipo de informação. Os pais não tinham tempo, ou muitos deles não tinham instrução, não tinham educação para isso, porque também não receberam. Outros vieram de outros países, né, os nossos imigrantes, então era o trabalho. É claro que tem aí, dizem que os judeus, Virgínia, tem muito essa coisa da educação financeira espontânea, né? Dentro do que a própria origem deles o fornece, que é ganhar e guardar e fazer crescer, né? Então, fundamentalmente, você vê de origem judia, né? Vários comerciantes que montam uma pequena lojinha e depois passam a ter um grande patrimônio, um grande progresso financeiro por conta de uma educação financeira que é espontânea, mas que eles passam depois para os filhos, que não é o gastar pelo gastar, é o gastar pelo necessário e o gastar por uma compra que é preciso. Exatamente. E aí eles vão fazendo o quê? O famoso pé de meia, o caixa e vão mantendo. Marcelo Rocha, está lá o CEO da M. Rocha Contabilidade, sempre uma honra recebê-lo. Olha quanto ensinamento, hein, Virgínia? É um prazer. Quanta coisa. Hoje eu saí daqui, tomei uma aula hoje aqui. Que nada, eu que aprendo muito mais com vocês aqui, não tem a menor sombra de dúvida. Sabe aquela história, Virgínia, o menino... nasceu, não, e fala com propriedade, com conhecimento. Sabe aquele menino que chega na sorveteria com uma nota de R$50, né? Vou colocar aqui o exemplo, né? E aí ele tem lá sorvetes caros, né? Fala assim, não, aquele sorvete custa R$20 ali no potinho, mas se eu comprar aquele picolé de R$2,50, de R$3,50, ao invés de comprar um, eu posso tomar alguns, né? E ao invés dele gastar R$20, ele gasta 10, ele toma 3, 4 picolés, ao invés de tomar apenas um num potinho. Esse já está sabendo o quê? Valorizar o seu dinheiro. Exatamente. Então ele vai crescer assim na hora de comprar uma roupa, comprar um carro, um terreno, uma casa, e se ele virar um grande empresário, ele vai mensurar os cálculos. Correto, Marcelo? Corretíssimo. M. Rocha Contabilidade, como é que faz para procurar? Pelo site mrochacontabilidade.com.br ou pelo WhatsApp 3022-3942. E não precisa ser da Baixada, Marcelo, pode ser de qualquer Brasil parte do Brasil inteiro. A gente vai ter essa orientação, e outra, não só orientação, contratou lá o serviço da M. Rocha Contabilidade, vai ter o apoio. De repente você está num dia ali, num feriado, por exemplo, como foi da última sexta-feira, você mandar a sua mensagem, vai ter a resposta, vai vir uma resposta, se não no mesmo dia, no dia seguinte, se for um feriado, na segunda você vai ser respondido e vai ter lá toda uma orientação da equipe. Exatamente, estamos ali à disposição para dar o melhor atendimento. Maravilha, boa semana para você, começando mais uma depois, né? Só lembrando, hein? Hoje é segunda, amanhã é terça e quarta tem feriado de novo porque a gente não é de ferro. Exatamente. Depois de passar o dia inteiro sem feriado, só cair no sábado, vai ter o feriado quarta-feira da Consciência Negra. É um feriado importante, né? Para muita conscientização, para muita gente aí que não entende a data. Pronto, depois disso, dessa aula aqui do Marcelo Rocha, amanhã, terça-feira, estaremos de volta, mas quarta-feira tem outro feriado nacional. E calma aqui. Chegando em dezembro, tem mais dois. Tem mais dois. Tem o Natal e tem o Ano Novo. Graças a Deus. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Tchau, gente. Virgínia, vamos embora? Sobe a vinheta de encerramento aqui no Ponto a Ponto. A gente volta amanhã com mais uma edição do Ponto a Ponto pela Rádio Star News, pelo Facebook, YouTube e por todas as plataformas de rádio do planeta. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.